A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP, a Universidade 93.7. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Eu sou o Álvaro Logulo e hoje eu tô aqui acompanhado de um grande amigo meu pra gente falar de um assunto muito bacana, não é mesmo, Diego Smirni? Bom dia. É isso aí, meu caro Álvaro, bom dia. Comigo tudo maravilhoso também. Ah, que bom, né? Uma satisfação imensa estar aqui ao seu lado, né? E o assunto de hoje me deixa ainda mais satisfeito, que são os esportes. Muito bacana, hein, Diego? Um assunto que vai render muito conteúdo informativo pra gente, hein? Com certeza, porque você pode pensar que eles são só a nova tendência da molecada, mas vocês vão ouvir aqui, caros ouvintes da Rádio USP, que é muito mais do que isso. Afinal, na Rádio USP a gente só trata de temas relevantes, não é isso? Com certeza. Agora eu quero saber de você, já que a gente vai tratar dos esportes. Você gosta de videogame, Diego? Eu vou confessar pra você que eu sempre gostei mais de um bom baralhinho, É mesmo? aquela tranca, um truco, um pôquer. Bom, uma série de jogos aí que joguei a infância toda, mas é claro que videogame, quem nunca jogou um Game Boy, né, os clássicos Super Nintendo, 64, dessas coisas eu até que entendo um pouquinho. Isso claramente denuncia a sua idade, né, Diego? Eu acabei ficando desatualizado, confesso. Eu percebi um pouco, mas eu tenho uma boa notícia pra você. Não precisa ser um grande entendedor do assunto para poder desfrutar dos esportes. Eles são democráticos. Isso, são muito democráticos. E é isso que você vai ver aqui ao longo dessa nossa meia hora, que a gente vai tentar abordar o maior número de aspectos que englobam o universo dos esportes. Muito bom, muito bom. Para começar, então, a gente vai ouvir aqui um trabalho do nosso repórter favorito. Ah, já sei quem é. É ele. É o Gabriel de Campos. Ele mesmo, Gabriel de Campos, que ele preparou pra gente uma matéria quentinha, uma matéria especial, imperdível, a respeito dos esportes eletrônicos. Ouve só. A total imersão da tecnologia em nosso cotidiano não é novidade. Contudo, sua expansão ultrapassou as facilidades trazidas por dispositivos modernos e smartphones. Chegou aonde menos se esperava, no mundo dos esportes. Se antes limitava seu exercício físico, os esportes tradicionais dividem espaço com esta nova modalidade, que veio para ficar. Em 2019, a expectativa é que os esportes eletrônicos, ou apenas esportes, movimentem cifras na casa de R$1 bilhão. Esportes é a prática de jogos eletrônicos de maneira competitiva, ou seja, nem todos os jogos virtuais se enquadram nesse contexto. Para nos ajudar a compreender melhor sobre a modalidade, a equipe da 93,7 conversou com Nicolas Emerenciano, idealizador e organizador do TUES, Torneio Universitário de Esportes Eletrônicos, além de narrador destes torneios. Esportes é realmente a competitividade, a disputa, seja 1 contra 1, 3 contra 3, 5 contra 5, enfim, de alguma modalidade de jogos eletrônicos, né? Só para citar aí as mais famosas, League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone, que é um jogo de cartas, é um jogo individual, mas o esporte em si se denomina pela competição, né? Pela competitividade, disputa, premiação, galera no estádio, torcida, enfim. Ainda com muita resistência, tanto por parte da imprensa quanto do público, para ser considerado esporte, os esportes exigem de seus competidores o mesmo grau de comprometimento e competitividade de um atleta de modalidades tradicionais. É o que explica Felipe Sheida, ex-jogador de League of Legends, o segundo jogo eletrônico mais popular do Brasil atualmente, perdendo apenas para o já conhecido Counter-Strike. Ser profissional de esportes é como ser um profissional de qualquer outro jogo, qualquer outro esporte normal. Quando eu jogava, em 2014, eu vivia numa casa com outros 4 jogadores, mais técnico. A gente tinha rotina para acordar, rotina para dormir, alimentação balanceada, psicóloga, treinos em horários certos, em 2 turnos, pausas. Então, não muda nada. A gente só usa o exercício mental. Ser um profissional de esporte exige tanta dedicação quanto ser um jogador de futebol. Os esportes já são realidade no âmbito global. Em 2017, segundo a agência Newzoo, especializada em dados nessa área, as transmissões de campeonatos virtuais alcançou a casa dos 200 milhões de espectadores. Se olharmos para o público casual, que acompanha os torneios de forma ocasional, os números chegam a 400 milhões. No Brasil, o crescimento da modalidade é inegável.
inegável. Os 2 melhores jogadores de Counter-Strike do planeta, Coldzera e Fallen, são brasileiros. Além disso, possui um já estabilizado e organizado campeonato nacional de League of Legends, o CBLOL, com transmissões inclusive de canais de esporte da TV fechada. As premiações do CBLOL podem chegar a R$200 mil à equipe vencedora. Ainda assim, se comparado com países como Estados Unidos, China e Coreia do Sul, os esportes ainda estão engatinhando por aqui. O Brasil melhorou desde 2014, mas essa modalidade está se desenvolvendo muito rápido. É uma coisa muito nova, muito emergente e tem muita gente jogando, pouca gente assistindo e o cenário mundial está muito na nossa frente ainda. Nós temos um pouco menos de público, um pouco menos de visibilidade, talvez por causa do nível dos jogadores que não são iguais ao nível mundial. Acho que o pessoal que joga falta assistir, porque jogar tem muita gente jogando. A distância do Brasil para os principais centros de esportes do mundo reverbera em seus jogadores profissionais, que encontram muitas dificuldades, tanto para se sustentar na área, quanto principalmente para ingressar nela. A principal dificuldade é realmente se inserir na área. A área ainda é um pouco restrita, sim. A área se torna mais restrita ainda mais quando você é amigo das pessoas que estão lá. É mais fácil se inserir nisso, mas se você é uma pessoa que não tem muitos contatos, é muito difícil se inserir. Você tem que se destacar bastante. Ainda assim, o futuro dos esportes no Brasil é visto com bons olhos por aqueles que nele estão inseridos. A quantidade de espectadores e principalmente de jogadores brasileiros cresceu exponencialmente nos últimos anos. Segundo a Newzoo, 8 milhões de brasileiros são entusiastas do esportes, ou seja, assistem a esse conteúdo mais de uma vez por mês. Números líderes na América Latina. Um cenário motivador para quem já faz parte desse contexto. Cada vez mais jogos surgem, cada vez mais coisas assim vão aparecendo, mais modalidades, mais torneios, mais organizações fazendo coisas, e cenário universitário, cenário profissional, cenário amador. Eu tenho excelentes expectativas para o futuro dos esportes no Brasil. Gabriel de Campos para 93,7. Bom, essa aí foi a matéria do nosso repórter favorito, Gabriel de Campos. E para você que está chegando agora, o nosso programa de hoje vai tratar dos esportes. Bom, Diegão, tenho certeza que você amou a matéria do Gabriel. É uma coisa linda, assim. Ah, sim. Um rapaz sempre muito competente. E eu acho que se já não era, pelo menos a partir de agora, ele também se tornou o repórter favorito dos nossos ouvintes, né? Não, é evidente. Então, pra terminar não, porque ainda falta um pouquinho de programa, né? Mas a nossa última... Ainda bem. Claro. Mas a nossa última atração nesse programa de hoje é uma conversa que a gente teve com 2 autoridades no assunto, né? E agora você vai conferir. Vamos rodar o VT. Estamos aqui nos estúdios da rádio para conversar sobre esportes com 2 convidados muito especiais. Primeiramente, eu quero introduzir o Vitor Francisco Ferreira. Ele é jornalista formado aqui pela ECA. É isso mesmo, Vitor? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos outros convidados aqui. É um prazer ter sido convidado por vocês, voltar aqui à ECA para conversar um pouquinho sobre esportes e videogames em geral. Muito obrigado, Vitor. E além do Vitor, nós estamos também com Caio Vicentini, que é formado em Design de Games na Universidade AMB Morumbi, e é redator no site newgameplus.com.br. Bom dia, prazer estar aqui, sempre muito feliz de ser chamado para falar de videogames. E além desses 2 convidados ilustres que nós temos aqui hoje, estão para conversar com a gente 2 de nossos repórteres. O primeiro deles é o Nelson Niero Neto, que vocês já conhecem, né? Bom dia, Nelson. Bom dia, Álvaro, bom dia, Diego, os convidados e aos ouvintes. E obrigado aos convidados pela presença aqui. O nosso outro repórter que está aqui na mesa é o Diogo Magri. Né? Bom dia, Diogo. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Diego. Bom dia, Nelson. Bom dia, convidados. Sempre um prazer estar presente. É um prazer imenso. Bom, e para começar aqui a nossa conversa, vou voltar com o Vitor. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que você fez no seu TCC, Vitor. Bom, eu apresentei meu TCC aqui em 2014, né, já faz um tempinho, e ele tratou sobre news games, né, que basicamente são como que o jornalismo pode se utilizar da linguagem dos videogames para transmitir uma mensagem, transmitir uma ideia. Isso não é esportes, né, como a gente vai abordar hoje aqui, mas isso pode ser muito interessante para a gente mostrar como hoje os jogos eles fazem parte de algo maior do que só um entretenimento individual de cada um. Ele pode ser uma ferramenta de transformação, pode ser uma ferramenta de entretenimento global e outras coisas do tipo. E o Caio, queria que você contasse um pouco pra gente sobre o que você faz no site, que você é redator. Fala um pouco mais sobre o que você quiser para introduzir você ao nosso programa, para depois a gente começar de fato com a nossa conversa. Eu trabalho eu escrevo para o New Game Plus. Eu escrevo sobre diversas matérias
E por conta do meu background, trabalhando um pouco com jogos, estudando sobre jogos, eu também faço alguns artigos sobre as minúcias da questão da produção dos jogos, das inspirações que, por exemplo, filmes e outras mídias podem ter sobre jogos. Muito bem. Nós vamos abrir agora para os nossos repórteres fazerem perguntas para os convidados. Diogo, eu ouvi dizer que você tem umas perguntas para o nosso querido Vitor. Vitor, eu queria falar um pouco sobre o seu TCC. Notícia jogada, jornalismo e news games a partir de um estudo de caso, Seja o Técnico. Seja o Técnico é o nome do jogo de uma plataforma que a Trivela fez há alguns anos, que era um negócio meio interativo, assim, um negócio, uma pegada meio RPG. E dentro desse contexto, você queria, nesse TCC, você defende a potencialidade desse formato, dessa plataforma, para a compreensão de um fato de interesse público por parte do leitor, de como isso pode ajudar alguém a entender melhor a mensagem que o jornalística que quer passar. Eu queria primeiro que você explicasse o jogo e depois queria que você comentasse a relevância jornalística, como esse jogo agregou no assunto de interesse público, que era, no caso, o futebol, né? Sim. O Seja o Técnico, ele foi feito pelo pessoal da Trivela em 2014, foi a edição que eu analisei, para a Copa do Mundo, da época, né? Eu queria entender quais foram os desafios que eles tiveram, primeiro, por que a ideia de fazer esse jogo, e aí depois, que desafios que eles tiveram para desenvolvê-lo. Eu acho que a ideia principal de fazer esse jogo era atrair mais gente, mais engajamento para o site no momento da Copa do Mundo, né? O site é especializado em futebol, então a Copa do Mundo é o ápice do trabalho deles, é o momento que eles não têm descanso nunca, né? Afinal, era dia 14 de julho, eles lançaram o jogo no dia 11, ficou quase 3 dias no ar, né? E eles não me apresentaram números, eu pedi para eles na época números de engajamento, números até monetários, financeiros, se é que teve algum ganho disso com publicidade e tal. À época eles não me passaram, não quiseram, não sei se tinham esses números também, mas eles falaram que a sensação de engajamento com os leitores era muito grande. E uma coisa que é bacana que eu tento mostrar no TCC é como que isso vai engajar o seu leitor. Porque beleza, ele poderia escrever um texto falando sobre como o Di Maria, à época, estava machucado, se ele poderia fazer falta ou não na final da Copa. Mas não, eles trouxeram de uma maneira diferente. Então, eles queriam fazer com que o leitor entrasse na mente do técnico e vivesse os dilemas que vive um técnico de futebol dentro do campo. O jogo ele precisa ter alguns parâmetros para ser definido como jogo, né? O principal deles é a ação. Você precisa agir, né? Se não tem ação, não tem interação, não tem jogo. Mas um dos aspectos muito importantes para um jogo é recompensa. Como é que você vai fazer isso com um bloquinho de texto de um parágrafo e uma foto? Nesse jogo, as recompensas eram sutis, mas eficientes, eu acho, para quem queria jogar. E o desafio também instiga, né? É muito mais fácil você perder do que ganhar. E sempre que você perde, você fica indignado, Sim, quer voltar e fazer de novo para conseguir ganhar. E aí o bom é que o jogo é curto. Então, continuando nesse gancho, eu queria que você contasse então pra gente, desde que você fez essa sua análise em 2014 pra cá, você observou que esse tipo de método para chamar a atenção do público cresceu? Como que ele se modificou? Você consegue identificar hoje em dia mais desse recurso no jornalismo, utilizando do News Games ou de outra fórmula desse tipo? Olha, eu não acho que tenha crescido tanto. Cresceu, mas poderia ter sido algo maior. Que eu me lembro agora de cabeça de algo que eu achei legal, foi um jogo da Super Interessante, mas que eles fizeram um jogo de luta com cientistas, assim, com personagens. Então, sei lá, Albert Einstein, Nikola Tesla, né? Então, era um jeito da Super Interessante tratar da questão científica, que é o principal foco da revista, e tentar transmitir isso de alguma maneira para o leitor. Muito bem, então nós estávamos falando até agora sobre como o jogo influencia no jornalismo. Então, o Nelson agora tem algumas perguntas para colocar na roda do debate a inversão disso, quando o jornalismo influencia no jogo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a cobertura do jornalismo hoje em dia, assim, com os esportes. Como que os esportes estão mudando essa cobertura do jornalismo esportivo? Os esportes, eles estão mais presentes, né? Mas assim, uma coisa que é importante, eu acho importante falar, por que atrai tanto, né, a competição? Por que ela atrai tanto público? Por que atrai o interesse, né? É uma coisa que os jogos,
você pode ter 2 tipos de jogos, 3 na verdade, né? O single player, o solo. Você pode ter jogos cooperativos também, onde todo mundo tem um objetivo comum. Mas acho que o principal que atrai público, atrai interesse, atrai as coisas é a competição. Sim. Né? Isso tanto para videogames quanto para jogos normais. Né? Então, e com esse crescimento que a internet proporciona, ela atrai dinheiro. E se atrai dinheiro, atrai interesse. Isso é natural. Não, muito desse crescimento atual do esportes também é um reflexo da própria indústria de jogos, da maneira como as empresas veem, a maneira como eles lucram com os jogos. 20 anos atrás, 15 anos atrás, o modelo era muito simples. Você produzia um jogo durante 2, 3 anos, lançava eles, pessoas compravam, às vezes lançava uma expansão aqui e ali para expandir a experiência do jogo, e aí acabava. Ao longo dos últimos 3, 4 anos, as empresas perceberam que se você lançar jogos online, eles lucram mais e lucram por mais tempo. A Ubisoft, a produtora de Assassin's Creed, Watch Dogs e entre tantos outros jogos famosos assim, lançou recentemente os lucros deles do último semestre, que incluía o Assassin's Creed Origins, que era um dos últimos jogos, que já era um dos jogos que se enquadrava nessa nova metodologia, nessa nova filosofia de vender o jogo. O jogo é um single player, mas ele tem, por exemplo, você pode comprar novas roupas para os seus personagens, tem sempre novas campanhas sendo adicionadas ao longo dos meses, o que fez com que ele desse muito mais lucro do que, por exemplo, um jogo que lançava por inteiro, assim, e daí você comprava e não dava mais lucro para a empresa. Como esse crescimento dos esportes alterou um pouco a figura do atleta, entende? Como que isso mudou os paradigmas da figura do atleta? Nesse sentido, o que você acha? Ainda existe uma certa divisão. Existem órgãos oficiais que já gostariam de considerar esportes como um esporte tradicional, mas existe também um outro lado, o contraponto, que dizem que videogames são mais o equivalente ao que é o xadrez do que ao, por exemplo, o futebol. Eles consideram jogos como jogos mentais, jogos que usam raciocínio lógico e tudo mais, e é verdade, em alguns casos, como por exemplo um StarCraft da vida, um League of Legends, que você tem que ter um pensamento à frente para você conseguir ganhar o jogo, mas também tem os casos que são puro reflexo, puro o aspecto físico. Você tem que ter bons reflexos, você tem que ter agilidade para fazer certas habilidades dentro do jogo, como por exemplo o CSGO. Então, nesse caso em específico, ele acaba se aproximando um pouco mais no que a gente poderia considerar esportes. Caio, você é redator de um site voltado pro esportes, né? E nesse contexto dos jogos, você tem muitas expressões em inglês, muitas siglas, os próprios nomes dos jogadores. São nomes que não são, enfim, comuns para um cara que abre a página do Globo Esporte para ver e tá lá, Coldzera ganha a partida do CBLOL, entende? Sim. Queria saber como vocês lidam com essa questão de linguagem mesmo, que é muito específica, se isso atrapalha na popularização, se um negócio acaba sendo voltado para um nicho específico por causa disso. A vantagem, uma coisa que vocês estavam mencionando antes era a questão da mídia tradicional começar a acompanhar os esportes. Isso realmente é algo que tem acontecendo com a Globo, com a ESPN, Esporte Interativo, mas é algo que sites de jogos mesmo, a própria IGN, que é um site muito tradicional, a Kotaku, por exemplo, eles estão criando os próprios portais para seguir esse cenário competitivo emergente. Então, são todos sites, eles já nasceram na internet. Então, existe uma facilidade um pouco maior para acompanhar esse cenário do competitivo por já fazer parte assim da internet e tudo mais, das expressões, das gírias. Então, talvez é um estranhamento um pouco menor para essa mídia online, o New Game Plus, os sites grandes como IGN, GameSpot, porque já foram criados nesse meio. Então, mas só colocando adendo na questão do nicho, eu acho que é uma pergunta importante essa, porque hoje é nicho mesmo, né? E para esse nicho, esse tipo de linguagem não influencia tanto, né? Como o Caio falou, o público jovem cresceu com isso,
e já está familiarizado com as expressões, né? Mas o interesse da mídia tradicional talvez faça com que isso deixe de ser apenas um nicho. Eu trouxe alguns números aqui da liga de LoL, de League of Legends, do Campeonato Mundial, né? Ano passado, 2017, os caras fizeram a final do Campeonato Mundial no Ninho do Pássaro. Eles tiveram, os dados oficiais dele, mais ou menos 60 milhões de audiência, né? de público na final do torneio. Por exemplo, 60 milhões é muita gente, né? Pode até parecer pouco se você comparar com a Copa do Mundo. A final da Copa de 2014 teve 1 bilhão de audiência. Sim, grandes eventos, né? Exatamente. Super Bowl. Então, assim. mas aí vem o Super Bowl, 103 milhões assistiram. Então a diferença, como tá perto. já tá perto. Eu consigo imaginar, daqui 10 anos, o CBLOL passando o Super Bowl, por exemplo. Né? Óbvio que não dá pra saber o que vai acontecer mais pra frente, mas se não for o LoL, pode ser o Fortnite, pode ser algum outro jogo que apareça que a gente não conhece. Ou que a gente não conhece. Mas que chegue lá, que desbanque assim, esse domínio, né, da mídia tradicional. Aproveitando que a gente está falando de diferenças entre os esportes e os esportes, eu queria falar um pouco sobre a carreira, aproveitando também que esse é o tema, né? Ter a profissão de atleta de esportes. Um atleta de futebol, por exemplo, ele para se tornar um profissional, ele precisa começar a jogar cedo. Eu, por exemplo, com 25 anos não poderia querer ser jogador de futebol profissional agora. Não certo? poderia. Não ia dar certo. Será que não? Apesar da minha habilidade. Não é nem pela idade, inegável. Diego. É pelo chassi, já que você apresenta. Bom, enfim, não vou entrar nessa questão, os nossos ouvintes Você não que podem começou, ver. Diego. Mas então, para o lado dos esportes eletrônicos, existe esse limite também da mesma forma? Assim, eu acho que os esportes acabam sendo até um pouquinho mais precoces do que no futebol. Eu vi uma matéria recentemente que eu fiquei um pouco abismado, que era sobre o jogador mais velho do Overwatch League. Ele tinha 26 anos. Ele era o jogador mais velho. E o único jogador brasileiro jogando na Liga Overwatch ele tem 18 anos. Então, obviamente, como nos esportes tradicionais, conforme a gente vai envelhecendo, a gente acaba perdendo um pouquinho dos reflexos e tudo mais. Então, a questão da carreira é que você acaba vendo muitos jogadores muito novos. Já chegou a ter, por exemplo, um jogador de 16 anos. Mas outro aspecto disso que eu queria entender, que se faz muita diferença, a evolução dos jogos, e talvez uma evolução de plataforma, ou do próprio jogo, do motor do jogo em si, se isso também interfere. A questão dos jogos é que é uma indústria muito mais intensa, ela está sempre se renovando. Por exemplo, um dos esportes mais famosos de alguns anos atrás era o StarCraft 2. Ele era um dos mais assistidos do cenário competitivo, e hoje em dia a Coreia do Sul, que é o maior expoente dos esportes atualmente, não tem mais uma liga de StarCraft. Então existe o ápice assim, e a pouco vai decaindo. Só que por conta de ser uma indústria de jogos que lança várias sequências de uma franquia, você pode renovar essa franquia lançando novos jogos com novas mecânicas, com novos gráficos e tudo mais. Agora, o Nelson está aqui ansioso para ter a sua fala, então pode fazer a sua pergunta, Nelson. Obrigado, Diego. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que você falou, que é essa comparação do desporto e dos esportes. Mas eu queria voltar a uma coisa que a gente estava conversando, da cobertura da mídia, digamos, mais tradicional, né? Queria voltar a fazer a minha última pergunta sobre isso. Então eu queria saber de vocês, quais são, comparando, né, o desporto e os esportes, quais são as dificuldades e os obstáculos dessa mídia que já estava aí há bastante tempo na hora de cobrir esses esportes? Isso afeta não só a mídia tradicional, mas como todas as instituições tradicionais que tentam entrar nesse mundo, né? Ou que não perceberam ainda a importância desse mundo. Eu já vou falar da mídia, mas não estou tergiversando. Eu fui numa palestra uns meses atrás, e o Daniel Orleans, ele é vice de marketing do Flamengo hoje.
E ele estava falando sobre questões de marketing financeiro do Flamengo e falou sobre a divisão de esportes. Por que eles criaram isso? Né? E aí eles falavam, a gente precisa atrair o público mais jovem, porque, sei lá, o cara tem 25, 30 anos, o cara torce pro Flamengo, o cara lembra dos títulos do Zico, o pai dele falava. Mas um moleque de 13, 14 anos não tem isso, né? Então como é que você vai atrair isso? Qual que é o interesse desse cara? Então, fazendo pesquisas de perfil de torcedores e sócios, eles viam que o público mais jovem falava, poxa, sei lá, o meu sonho é eu poder torcer pro Flamengo junto com meu pai, mas eu quero torcer por uma coisa que eu gosto de verdade, que não é futebol. Eu gosto de, sei lá, LOL, né? Então isso fez o Flamengo abrir uma divisão de esportes para eles. Mas eles precisam tomar cuidado também com como vai ser feita essa inserção no mundo dos esportes, né? Tanto essa questão dos clubes de futebol que estão entrando nisso, né? Quanto em questão de mídia. Que eu acho que o grande problema que, em relação ao esporte, na verdade, é um problema um pouco maior, pelo que eu vejo, é a maneira como o público consome o conteúdo. Eu trabalhando no New Game Plus, eu já vejo que a gente está fazendo a transição de material escrito para fazer um material mais de vídeo, um pouquinho mais de podcast, porque é o que o público consome mais. E também a maneira como, por exemplo, as próprias empresas se relacionam com o seu público e ao mesmo tempo com o seu cenário profissional. Usando mais uma vez o exemplo do Overwatch, eles têm um programa especial que, se você pagar uma mensalidade todo mês, você pode, por exemplo, conversar diretamente com um grupo selecionado toda semana de jogadores da liga. Então, por exemplo, o que a Blizzard está fazendo é diminuir a distância que os jogadores têm, que o público mais casual, o espectador tem, do seu próprio cenário competitivo. Isso faz com que, por exemplo, a mídia de jogos, mesmo a mídia que já nasceu na internet, se pergunte como eu devo abordar isso, porque cada vez mais e mais as empresas estão meio que... Não que a mídia seja só um intermediário, mas que eles estão aproximando diretamente o seu público, o que consome o conteúdo de esportes, diretamente com o cenário, sem necessariamente precisar de um veículo para cobrir isso. Então, eu acho que o grande problema, o grande desafio atualmente é como ela se coloca nesse atual cenário para cobrir esses cenários competitivos que estão mudando tão rápido e crescendo exponencialmente. Tá certo. Então acho que é isso, né, Diego? A gente pode já agradecer os nossos dois repórteres que estiveram aqui conosco, Nelson. Muito obrigado, Nelson, pela sua participação. Foi um prazer. Igualmente. Convidados. Diogo também, muito prazer ter você aqui de novo. Obrigado, convidados, pela presença. E muito obrigado aos nossos convidados Caio e Vitor. Foi um prazer tê-los aqui e, bom, tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante sobre esportes. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa com os dois especialistas nos esportes que nós trouxemos aqui para o estúdio da Rádio USP. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte, assim como nós na mesa, ficou muito surpreso com a quantidade de desdobramentos que tem esse tema dos esportes, não é isso, Álvaro? Com certeza. Acho que todas as dúvidas que existiam ainda a respeito do assunto foram sanadas depois dessa conversa. Queremos agradecer aqui novamente aos nossos convidados, Vitor Francisco Ferreira e o Caio Vicentini. E você, Álvaro, quer fazer os agradecimentos para a equipe que esteve por trás desse programa maravilhoso? Mas já? Tá acabando? Infelizmente o programa está acabando. Ah, não, Diegão. Então eu vou deixar para você essa de agradecer o pessoal, a equipe, o por nosso hoje staff. É só, então. Por hoje é então só. é isso, né? Vou agradecer então ao pessoal. Primeiro eu vou agradecer a você, né, que esteve aqui comigo, fazendo a locução desse programa maravilhoso. Muito obrigado, Diego. Foi um grande prazer, obviamente. Agradeço a você também, meu caro Álvaro. Muito obrigado. Esse programa teve a coordenação de Nelson Niero Neto, a produção de Diogo Magri e a edição de José Paulo Mendes, quem? O Zé da 93. Esse programa também teve as reportagens de Gabriel de Campos e teve o Matheus Feitosa, o querido MF, como nosso pesquisador. Então é isso, hein, Diego? Acho que por hoje é só. Infelizmente, obrigado mais uma vez aos convidados, a todo mundo que participou dessa produção. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes, todo mundo que teve a paciência de nos ouvir pela última meia hora. Abraços, Diego. Grande abraço, efusivo abraço para você, ouvinte. Siga com a programação aí da Rádio USP.
Muito obrigado e até a próxima. Bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.